Sabe o que são essas olheiras aqui, rapaziada? É ficar acompanhando o Santos pra cima e pra baixo. É ver um time gigante que tá se tornando minúsculo. Um time que aceita uma derrota nos pênaltis pro CRB. Não o time, parte do time aceita, e uma diretoria que aceita também normalizar resultados negativos. Esse é o Santos. Todo mundo desabafou depois do jogo, falou, né? Colocou pra fora. E eu sempre faço isso no dia seguinte, porque além de também ainda estar com o sangue quente, porque eu fico revendo as coisas que acontecem, né? Eu penso um pouquinho mais e apuro um pouquinho mais o que está acontecendo. E eu vou contar tudo para vocês nesse conteúdo. É um conteúdo importante de bastidores que não vai te deixar feliz. Já te aviso, não vai te deixar feliz, mas vai te deixar informado. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha para os amigos para que eles possam também saber desses bastidores importantíssimos, tá? Que determinam o rumo do Santos, que não é um rumo legal, não é uma coisa boa. Já logo aviso. E comenta aqui embaixo qual o tamanho da tua frustração com a eliminação do Santos. O que você projeta para o Santos? Eu vi muitas pessoas deixando de seguir o canal, de seguir o nosso Instagram, porque o Santos está fazendo mal à saúde dela. Mas eu acho que o torcedor, ele não deve abandonar o clube. Mesmo ele tem que saber a verdade, ele tem que cobrar a verdade, né? E a gente está aqui para falar isso. E se eu te disser que antes da bola rolar, eu tinha ouvido de algumas pessoas influentes dentro do Santos que mesmo com o Neymar eles não estavam confiantes numa classificação. Eu ouvi isso, né? E se eu te disser que o desabafo do Neymar, que foi um desabafo após o jogo, ele poderia muito bem não conversar com a detentora dos direitos, mas ele fez questão de conversar. Quando foi perguntado a ele: você já tem a sua renovação de contrato? Vai renovar contrato? A primeira frase dele foi não. Aí ponto. Não sei ainda. Ponto. O não veio primeiro. Pegou o Neymar de cabeça quente. E passa muito por esses bastidores que eu vou contar para vocês, né? Pedro Martins, Guilherme Souza, os caras responsáveis pelo futebol, pensou-se em demiti-los antes dessa viagem, do Santos mudar a rota antes dessa viagem, o que não aconteceu. Vamos aguardar a viagem para depois reavaliarmos essa rota. O Santos está sempre reavaliando a rota, né? Parece motorista perdido com o aplicativo, com o Waze, né? Ele vira para a direita, mandou virar para a esquerda e recalcula a rota. Aí tem que dar outra volta, aí sai sempre no mesmo lugar. E o Santos está saindo sempre naquele mesmo lugar, que é a derrota, a eliminação, é a vergonha. É um time que hoje pode ser considerado pequeno, dentre aqueles que disputam a Série A. Está no lugar certo, que é na zona do rebaixamento. Não pela história, né? Mas pelo que vem apresentando. Então não há convicção dentro da própria diretoria do que está sendo feito. E você acha que o Neymar, com aquela frase, fez o quê? Ele deu um ultimato nos caras. Ele falou: eu não faço tudo sozinho. Eu sei que eu mudo, que eu mudo o jogo, que eu faço a minha parte, tipo, resumindo. Ele muda, mas ele não faz nada sozinho, ele tá certo. Ele tá absolutamente certo. Em 24 minutos o cara criou 4 chances de gol nas 3 primeiras vezes que ele tocou na bola. Ele deixou 3 jogadores em condição de fazer o gol. Souza, Tassiano subiu de cabeça sozinho no escanteio que ele cobrou o Luan Pérez. Ele quase fez um gol de biquinho, que poderia dar classificação para o Santos, o goleiro pegou, né? O cara fez. O cara ficou lá 40 dias parado de novo, voltou em 24 minutos, jogou mais que o time todo do Santos. E tá errada a montagem desse elenco. Eu já falei, tudo passa por admitir erros. E a diretoria não admite erros, mas está insegura com relação ao futuro do Santos. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, um dirigente que foi eleito como voto de segurança do sócio depois do torcedor estar machucado pela queda para a Série B, não está correspondendo às expectativas. É outro também
que tem que tomar as rédeas das decisões e saber que ele está cercado de pessoas incompetentes. O Gui Pita, que é amigo do Neymar, ele chegou a publicar nas redes sociais dele que o elenco do Santos não está à altura do Neymar. Ele não está mesmo. Eu sempre falava que o elenco do Santos individualmente tem capacidade técnica para ser competitivo. O Neymar é a cereja do bolo, aquele cara que potencializa os companheiros. Cara, mas ontem ele provou que ele entrou, ele vai ter que jogar sozinho se ele continuar. Ou o senhor presidente Marcelo Teixeira entrega as decisões, as tomadas de decisões, ouve mais o Neymar para montar um time para que ele permaneça. Porque a diretoria, incompetência é uma palavra muito fraca para as ações da diretoria. A gente tem que falar isso aqui, não é desabafo, isso é verdade. Os caras inseguros nos bastidores, mesmo com o retorno do Neymar, sobre a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. É um prejuízo financeiro e desportivo. É uma vergonha para o torcedor, mais uma. Né? Aí vem o Campeonato Brasileiro, tem o Vitória em Salvador. Cara, e aí? Agora que o Neymar voltou e tal, será que dá para dar a volta por cima? Vamos esperar, vamos ver. Os caras inseguros, os caras não sabem o que fazem. E essa insegurança vai prejudicar o Santos não só no campo, mas como a permanência do Neymar. Eu sempre disse para vocês aqui que o contrato de renovação dele está alinhado entre o Marcelo Teixeira e o pai dele. Mas o Neymar está vendo que ele vai correr sozinho, que ele pode ferrar a reta final da carreira dele ou frustrar os planos dele de resgatar o futebol atuando pelo Santos e voltar à seleção brasileira com esse elenco fraco. Como é que você paga 3,5 milhões de euros no Tassiano e o Tassiano não se coloca para bater um pênalti? Com todo o respeito ao Kleber Xavier, quinto jogo dele, um gol marcado só. Se fosse um início de temporada, de arrumar a casinha e tal, a gente entenderia. Mas não, já estamos vai para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estreamos e tomamos na tarraqueta na Copa do Brasil, só nos resta o Campeonato Brasileiro e sem um futuro, e lutando contra o rebaixamento. Se você é o Neymar, você vai fazer o quê? Não, pode parar tudo aí. Quem vocês vão contratar? O Neymar quer saber quem o Santos vai trazer para jogar com ele, para ver se ele vai ficar ou não. Olha só o efeito cascata, o efeito dominó, que os erros dessa diretoria constantes, desde o início da temporada, contratando Pedro Martins, que trouxe o Pedro Caixinha. Pedro Martins não tem a menor condição de comandar um departamento de futebol profissional, ainda mais do Santos, com o Neymar. Ele é muito pequeno, toma decisões muito erradas, né? A chave do CT que ele falou que não ia entregar para o Sampaoli e tirou o Sampaoli do nosso radar, foi entregue para ele pelo Marcelo Teixeira. E agora, para tomar a chave do cara? Tem que mandar o cara embora. E aí? Mas já tem alguém para contratar? Como é que faz? O Luxemburgo foi consultado para ser um coordenador, para ser uma espécie de... para atuar na função do Pedro Martins, mas não quis. Todo mundo vê que o futuro do Santos ele não vai ser nada fácil. Que hoje dá para falar que o Santos luta contra o rebaixamento com grandes chances de cair da Série A para a Série B de novo. Pela condição na tabela, já puxei para vocês. Nenhum time que disputou as 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e somou apenas 5, se manteve na Série A. Mas se você puxar o Corinthians do ano passado, deu uma arrancada de 9, 10 vitórias na reta final. Ainda pegou uma fase preliminar de Libertadores. O Santos tem condição de arrancar assim? Com todo o respeito ao Kleber Xavier, que está começando a carreira de técnico, o Santos tinha como arriscar com o Kleber Xavier, iniciando a carreira de técnico, com o time naquela situação. O Santos teve Pedro Caixinha, o cara da teoria que na prática não fez nada. E uma diretoria que aceita qualquer tipo de multa, que aceita qualquer tipo de coisa, né? E que agora baixa a cabeça. E o torcedor está revoltado. Como é que fica o torcedor? Os caras abandonam o Santos, é isso? Tipo, não vamos mais acompanhar o Santos, deixa, não está fazendo bem para a minha saúde, e aí os caras vão fazer mais ainda do que querem? Há uma instabilidade muito grande. E não é uma vitória contra o Vitória em Salvador que vai tirar esta instabilidade do Santos. Não é. A instabilidade do Santos, ela só acaba a partir do momento que houver movimentações no mercado, movimentações fortes
que convença o Neymar de que o time vai ser forte para que ele permaneça. O Neymar deu um recado nas entrelinhas muito nítido e o amigo dele falou também nas redes sociais, os amigos também colocando isso, que são próximos a ele, que é o que ele pensa. Não sei se vocês perceberam, mas o Neymar e o Guilherme, quando o Neymar entrou, o Neymar várias vezes reclamou com o Guilherme. O Guilherme não é jogador pro Santos, não é porque ele perdeu o pênalti, isolou o pênalti, não é por causa disso. Só. O cara voltou de lesão e joga trocentos minutos, como assim? Né? E não consegue fazer absolutamente nada em prol do Santos. Nada. É um jogador que vai chegar na janela e vai pedir para ser negociado. E não tem que segurar. Porque para ele ficou insustentável com a torcida. Insustentável. E não adianta agora montar departamento de psicologia, isso, aquilo, é insustentável. Deixou chegar num ponto onde a relação entre torcida, alguns jogadores do time e diretoria principalmente, ela acabou. Ela zerou. Sabe aquele corte de relação com o Carille na Série B? Quando ele teve proposta do Corinthians e não falou nem que sim nem que não? É igual agora. É igual. A grande diferença é que nós estamos na Série A e temos o Neymar. Temos o Neymar até o dia 30 de junho. A partir do jogo contra o Fortaleza, vai depender muito do que o Santos apresentar para ele e conseguir contratar. Tem um exemplo muito nítido aí no mercado. O Santos está com o William Arão para contratar o William Arão, que não vai renovar com o Panathinaikos da Grécia, já avisou. Poderia ter feito um pré-contrato, não que ele vai salvar a lavoura, mas é o primeiro volante, né? É um cara de marcação, que o Santos não tem. O Santos improvisa ali o Rincon como primeiro volante. E o Santos está no radar, continua no radar. O Santos não tem ninguém para contratar. O Santos não tem planejamento para essa janela. O Santos está atrás de todos os outros clubes. Até mesmo do Sport, que é o lanterna da Série B, da Série A. O Santos está atrás em termos de janela, de busca no mercado. Por quê? Porque está afundado em dívidas. Afundado em dívidas. Com o seu Pedro Caixinha, com o Mônaco da França, com o Cuiabá, né, com o Arouca de Portugal. Tá, vai vencer aí, ó, os 16 milhões. Vai tirar da onde? Não passou na Copa do Brasil, não tem receita. E agora? Estamos apenas com o brasileiro da Série A e com o risco gigante de cair. E como é que fica a situação, gente? Diretoria que não age como deveria agir. Frustrante. Um elenco que individualmente você pode separar alguns ali, mas que não tem confiança, porque o comando do banco ainda é novo. Por exemplo, a gente colocou os melhores, os que tiveram melhor aproveitamento nos pênaltis dos treinamentos. Aí nos alternados, eu deixei os jogadores decidirem. Pô, eu não vou reclamar com o Zé Ivaldo. Que ali a situação é, ninguém quer ir, tá, vou lá eu. Você não pode exigir de um zagueiro isso. Tinha que ir um Tassiano, né? Tinha que ir um cara experiente, um Tassiano, vai lá Tassiano, bate lá. Velho, é muito difícil, né? É uma situação complicada. E os bastidores do Santos são isso. É indefinição, é insegurança, é não saber o rumo que tomar. O Santos está no escuro. O Santos não tem comando. O Santos está no escuro. E a única luz que pode iluminar o caminho do Santos, por causa dessa eliminação e por causa desta insegurança ou dessa falta de sabedoria por onde caminhar, pode tirar o Neymar do Santos. O que tudo estava certo, agora pode degringolar. Porque o cara não vai ficar aqui para carregar o time nas costas com o risco de ter na carreira dele um rebaixamento junto com o Santos. Não dá, né? Não dá. E aí você não pode crucificar o Neymar, se ele falar não vou renovar. Não pode. Não dá. E a diretoria é o principal alvo da torcida, e com razão. Porque age de maneira omissa. Não toma decisão. E quando toma errada. Então tem muita coisa errada dentro do Santos. O problema do Santos vem de cima para baixo. Não vem só do time e atinge a diretoria, como a gente vê em alguns outros clubes, não. É de cima para baixo. É insegurança aqui, falta de decisão aqui, de tomada certa de decisão aqui, que vai caindo e respinga num time. Num time que vai lutar contra o rebaixamento. E sem o Neymar, se ele não renovar, repito, o que estava certo, alinhado, pode não estar mais porque ele mandou o recado, eu não vejo outra saída.
Eu não vejo. O Santos nem volta para a Baixada, fica em Maceió, vai para Salvador e depois volta. Jogo contra o Botafogo não deve ser na Vila. Né? Ainda tem amistoso contra o RB Leipzig. Porra, não é hora para fazer amistoso, cara. É hora para arrumar a casa, tomar decisão, sabe? Tudo bem que o Kleber Xavier tem 5 jogos, mas tem que procurar alguém forte. Alguém que o jogador olhe e fale, porra, esse cara aí, esse é pesado. Entreguem a chave pro Neymar do Santos. O Neymar, ou conversem com ele, pô, me ajuda, indica. Pede ajuda, não tenha vergonha. Vocês não sabem o que fazem, então peçam ajuda pro Neymar. É lamentável, cara. Lamentável.